Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, gente? Vamos começar com língua portuguesa, hein, para o terceiro ano. Hoje estudaremos ortografia. Na aula anterior vimos pelo Zoom a questão da acentuação gráfica, né? E hoje ortografia. Então já é uma unidade bem fácil para vocês. É hora de somar aquela nota mais gordinha para que possa durante o ano não ter nenhum tipo de desespero, né? Já que eu falei a questão de acentuação, vocês como conhecedores da língua portuguesa conhecem as palavras, e a questão de ortografia é a mesma coisa. Se vocês conhecem as palavras, vocês acabam escrevendo-as corretamente. Não precisa ter muita dificuldade nisso, a não ser que você seja uma pessoa que não tem bons hábitos de leitura. Então vamos dar seguimento aos nossos estudos na questão da ortografia. Então, por que estudar ortografia? Já que é algo fácil. É de suma importância o estudo da ortografia, pois falhas ortográficas prejudicam o registro e a compreensão de um texto formal. Então, se você quiser atingir um objetivo ao fazer um texto, ao redigir uma carta, ao redigir um currículo, uma redação, a questão ortográfica pode dificultar a compreensão. Além de, na questão da redação, diminuir bastante a nota, cai bastante a nota do candidato, também pode dificultar a compreensão em outros momentos de comunicação escrita. Também você pode criar uma ambiguidade, pode ter algum erro ortográfico que chama mais atenção do que o sentido do seu texto, tipo, como é que esse cara errou essa palavra? E daí a pessoa fica focada na sua falha e o seu texto perde o prestígio, a qualidade que deveria ter, o interesse que deveria despertar, acaba sendo ofuscado pelos erros ortográficos. Então, é uma coisa que deve se tomar cuidado, porque prejudica tanto a comunicação como a questão da pontuação, sobretudo para vocês que estão no terceiro ano. Muitas palavras não se submetem às regras, temos muitas exceções. Essa é uma questão bem interessante. Temos o novo acordo ortográfico, que veio para corrigir muitas coisinhas que existiam na questão ortográfica, e mesmo assim ainda temos muitas exceções. Nós temos muitas regras que definem se ali é para colocar um G, se é para colocar o J, se aquela palavra é com Z ou se aquela palavra é com S. Porém, temos muitas exceções. Então, não basta só estudar as regras. Mais importante do que estudar as regras é ser um ávido leitor. Se você é o tipo de pessoa que gosta de ler, você vai ser um conhecedor das palavras. Porque quando você lê um livro literário, quando você lê um livro sobre economia, quando você lê um livro sobre direito, quando você pega uma revista sobre tecnologias e lê, ali quem produziu aquilo está fazendo um uso formal da língua portuguesa. Raramente você vai encontrar erros ortográficos. Então ali você está tendo contato com a língua escrita de forma correta. E você acaba assimilando aquelas palavras, e quando você vai reproduzir um texto, a sua memória busca a escrita correta daquela palavra. Então, um ato que acontece automaticamente, quando nem sequer percebemos, a nossa mente busca a forma correta de escrever aquela palavra, e aí automaticamente nós escrevemos a palavra corretamente. Tanto que chega um determinado momento que a gente começa a se incomodar com a falta de acentos. Quando pegamos um texto que está faltando os acentos ali, a gente começa a querer esquecer esse acento. E aí você começa a virar uma pessoa que segue à risca as questões ortográficas. Então, o conselho maior do que estudar as regras é você ler, ser um ávido leitor e assim se tornar um conhecedor das palavras. E assim vai minimizar os possíveis erros ortográficos que você iria cometer normalmente se fosse uma pessoa que não é praticante da leitura. Observe o próximo slide. Para convencer vocês de que vocês são conhecedores da língua portuguesa, nós temos um teste de ortografia. Eu quero saber se é com X ou se é com CH. Enxada, Oxalá e Guache. Enxada, Oxalá e Guache. E aí? Qual é a sequência aí? X, CH, X, XXX, CH, CH, CH. Como é que ficou aí para vocês? Enxada com X, Oxalá com X
E guache, sim, é com CH. Tinta guache, guache é com CH. Então, se você é um conhecedor das palavras, você rapidamente decifrou essa aí. Vamos para outra, hein? S ou Z. Quisesse. Quisesse. Estupidez. Maisena. Em quisesse, o som é do Z, e maisena, o som é do Z. Em estupidez, pode ser um S ou pode ser um Z. Né? Algumas palavras têm o Z na terminação ou pode ter o S aí. S ou Z? Qual é a sequência de vocês aí? S, em quisesse, estupidez com Z no final e maisena com S. Aí maisena pode gerar alguma dúvida, já que é a marca do amido de milho produzido pela empresa Maisena é com o Z. Mas a palavra maisena é com S. Então não confunda a marca com o produto. Espero que vocês tenham acertado, hein? Uma questão de ortografia que pode gerar uma dúvida cruel na hora de produzir um texto são os homônimos e parônimos. Vamos lembrar o que são isso? Homônimos são palavras que têm algo igual. Pode ser o som, pode ser a escrita ou pode ser os dois, mas o seu sentido é diferente. Já as parônimas, elas só parecem uma com as outras, não tem nada de igual, são só parecidas. Isso pode causar alguma confusão na hora que você vai escrever, já que as homônimas, por exemplo, na escrita ou no som, podem ser iguais. No dia a dia, você pode falar aquela palavra, a pronúncia é igual, aí chega uma determinada situação em que você precisa escrever, e aí você se dá conta de que não sabe se aquela palavra é com S ou se aquela palavra é com Z, já que a pronúncia sempre foi a mesma e você nunca escreveu aquela palavra. Você nunca leu aquela palavra em lugar nenhum e nunca escreveu aquela palavra. E agora surgiu a situação que você quer usar aquela palavra. E agora? Então, pode confundir. Por exemplo, ó, cozer com S e cozer com Z. A mesma pronúncia, cozer e cozer. Mas quando você escreve cozer com S, você está se referindo a costurar, o ato de costurar. E cozer com Z é cozinhar, certo? Então, no dia a dia, você pode falar que sua camisa rasgou e que sua avó teve que cozer, ela teve que costurar, e sua tia foi cozinhar, sua tia foi cozinhar. Então, aí é com o Z, certo? Mas na pronúncia, isso é a mesma coisa, mas na grafia é diferente. Aí temos aqui que são parecidas. Ratificar e retificar. Ratificar significa confirmar. E retificar, consertar ou reparar alguma coisa. Então aqui pode causar um problema seríssimo na hora que você vai escrever um texto. Né? E você pode mandar uma carta, por exemplo, para uma empresa que te fez uma proposta e você dizer que está mandando para retificar, para consertar. Não, tem que ser ratificar. Você está confirmando o seu interesse pela vaga. Então, uma letra pode estragar os seus planos. Então, é importante ser um conhecedor das palavras. E para ser um conhecedor das palavras, o principal, além de conhecer regras, é a leitura. Uso dos porquês, né? Aquele assunto que engasga. Levi até comentou no dia da aula pelo Zoom, né? Então aqui está de uma forma bem simplificada, gente. É um assunto que a gente já estudou no primeiro ano, vocês já estudaram no fundamental, a terceira vez talvez que vocês estão tendo contato com o uso dos porquês. Porquê separado e sem acento. Regra básica. Vai utilizar quando for pergunta. Pode ser pergunta direta, pode ser pergunta indireta. Certo? Então, por que não voltamos para casa? Queria saber o porquê dela não ter chegado. Então, isso é uma pergunta indireta, teria que ser também o porquê separado e sem acento. Porque junto você utiliza em respostas. Equivale ao pois, certo? O porquê separado equivale à razão e o porquê junto equivale a o pois. Porque agora não temos tempo. Então, toda vez que você vai responder a uma pergunta, você deve colocar o porquê junto e sem acento. Já o porquê separado e com acento, você vai utilizar em final de frases.
certo? Pode ser uma pergunta, provavelmente uma pergunta. Então, você não gosta dessa matéria. Por quê? Esse porquê, por estar no final ele deve ser separado e com acento. Se ele estivesse no começo, ele seria separado também, porém sem um acento. Se fosse a frase, por que você não gosta dessa matéria? Aí o porquê está localizado no começo. Se é no começo, ele é separado e sem acento. Você não gosta dessa matéria por quê? Aí foi para o final, eu coloco o acento. E quando é que ele é junto e com acento? Aí ele equivale a um substantivo. Ele vai vir antecedido de uma preposição, de um artigo, certo? Ou de um pronome. Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. Então, quero saber a razão, motivo, por ele ter um valor de substantivo, por ele estar antecedido de um artigo, ele se torna ter um valor, o sentido de um substantivo, então ele passa a ser marcado com um acento circunflexo. Então essa é a regra básica. A atividade para casa fica da página 31 até a página 34. Então façam as atividades. Se tiver ficado alguma dúvida, entre em contato comigo e atualizem, mandem as atividades dentro do prazo para que eu possa colocar aquela presença e que vocês, no momento que precisar de comprovar, por exemplo, sua frequência à escola, não fiquem com nenhuma pendência. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Aguardo.